Era uma vez um reino onde um rei e uma rainha governavam com justiça e bondade. O casal real logo teve uma linda e esperada menina, que tinha os cabelos pretos como um corvo, lábios vermelhos como sangue e sua pele era branca como a neve. E por isso a chamaram de Branca de Neve. Algum tempo depois, a rainha ficou muito doente e acabou morrendo tragicamente, deixando o rei e Branca de Neve sozinhos. E daquele dia em diante, o rei nunca mais foi o mesmo. Sempre estava triste e desanimado. E mal brincava com sua filha Branca de Neve. Vendo a tristeza de seu pai, certo dia, Branca de Neve disse a ele para se casar novamente, para ele voltar a ser feliz. E seguindo o conselho de sua filha, o rei foi se arrumar para conhecer a nova futura rainha. E entre idas e vindas, ele conheceu outra princesa, de um reino muito distante dali, e pouco tempo depois a pediu em casamento. O que o rei não sabia era que a nova rainha, além de muito bonita, também era muito arrogante e enganadora. Ninguém a via como a bruxa má que ela realmente era. O bem mais precioso da rainha era um espelho mágico. Ela o havia levado secretamente para seu quarto no palácio e frequentemente falava com ele. Todas as noites, antes de dormir, ela perguntava: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? E o espelho respondia: Não, minha rainha, você é a mais bela de todo o reino. Mas certo dia, o rei adoeceu e logo a doença o dominou. Uma grande tristeza se espalhou por todo o reino, e todos choraram a partida de seu amado rei. E então sua esposa, a rainha, se tornou uma governante implacável. E daquele dia em diante, Branca de Neve passou a viver sozinha no palácio com a bruxa malvada. No dia em que Branca de Neve completou 18 anos, a rainha, em seu quarto, sentou-se em frente ao espelho mágico como de costume e começou a escovar seus cabelos com sua escova de ouro. E novamente perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Você é muito bonita, minha rainha, disse o espelho. Mas Branca de Neve é a mais bela de todo o reino. A raiva da rainha aumentou, e ela jogou sua escova dourada no chão com tanta força que a quebrou em milhares de pedaços. E então a rainha imaginou que se livraria de Branca de Neve o mais rápido possível, e depois de pensar por alguns minutos, mandou chamar seu melhor caçador. Quero que você leve Branca de Neve para o fundo da floresta e a mate, disse ela. E como prova de que você fez isso, corte o coração dela e traga-o para mim. Na noite seguinte, o caçador levou Branca de Neve para as profundezas da floresta escura. A pobre garota sentiu que algo ruim estava para acontecer e começou a implorar por misericórdia. Por favor, não me mate, ela disse. Eu vou fugir e ninguém aqui nunca mais vai me ver, apenas me deixe viver. Por favor. Ela era tão pura e gentil que o caçador não conseguiria machucá-la. Então, depois de pensar um pouco, ele disse a ela: Muito bem, mas você tem que correr e não pode parar. Você nunca poderá voltar aqui. Todo mundo tem que pensar que você está morta, senão nós dois estaremos mortos de verdade. Branca de Neve agradeceu e correu o mais longe que pôde na floresta escura. E ela continuou correndo entre as árvores e não parou para olhar para trás nenhuma vez. O medo começou a rastejar em seus ossos. Às vezes parecia que as árvores e os arbustos se voltavam para ela, tentando lhe dizer algo. Ela correu até não sentir mais as pernas. Foi quando tropeçou em um galho e caiu. E quando ela se levantou, olhou para a frente e viu adiante uma pequena casa, completamente coberta de musgo. Assustada, ela se aproximou e bateu à porta. Ninguém abriu. Então, ela decidiu entrar. A casa era muito pequena, mas também muito aconchegante. Quando ela olhou para o lado, viu comida e água sobre a mesa. E sua barriga começou a fazer um barulho ruidoso, pois fazia muito tempo que ela não comia. Havia 7 pratinhos
e 7 copinhos em cima da mesa. Ela comeu e bebeu um pouco de cada um, e como estava muito cansada, deitou-se e imediatamente adormeceu. Aquela era a casa dos 7 anões, que na verdade trabalharam o dia todo e estavam prestes a voltar para casa. Quando eles chegaram, assim que entraram, perceberam que algo estava errado. "Quem comeu meu pão?" perguntou o primeiro. "Quem bebeu do meu copo?" perguntou o segundo. Em seguida, o terceiro. "Quem sentou na minha cadeira?" O quarto. "Quem comeu com meu garfo?" O quinto. "Quem comeu meus vegetais?" O sexto. "Quem cortou com minha faca?" O sétimo abriu um pouco a porta do quarto e espiou lá dentro. "Quem é essa deitada em nossas camas?" Os anões entraram no quarto silenciosamente e olharam para a adormecida Branca de Neve. "O que é?" um deles perguntou. "Quem sabe? Ela é terrivelmente adorável, no entanto", disse outro. "Vamos acordá-la", sugeriu o terceiro. "Mas por que ela está dormindo em nossas camas?" perguntou o quarto, franzindo a testa. "Deixe-a dormir. Tenho certeza que ela vai explicar tudo quando acordar", disse o quinto. E assim, eles esperaram impacientemente que Branca de Neve acordasse. Quando finalmente ela acordou e abriu os olhos, viu 7 homenzinhos barbudos olhando para ela e soltou um grito assustado. Quando se sentou e deu uma olhada melhor em seus rostinhos, porém, seu medo se dissipou. Eles tinham olhos gentis e pareciam bastante assustados. "Quem é você? Como chegou aqui?" perguntou o quinto anão, que era o mais velho e o mais sábio. "O que você é?" perguntou o segundo, que era bastante tolo. "Meu nome é Branca de Neve", ela respondeu. "A rainha tentou me matar, mas consegui escapar. Corri pela mata até me deparar com sua casa. Me desculpe, eu estava com tanta fome que simplesmente tive que comer alguma coisa, e então devo ter adormecido." "Então você é uma princesa, certo?" perguntou o sexto anão. "Eu sou. Por favor, não me mande de volta. Eu posso cozinhar e manter a casa limpa para vocês. Deixe-me ficar." A garota sabia que não poderia aparecer mais perto do castelo. "Tudo bem. De agora em diante, você é uma de nós", disse o sétimo anão e apertou a mão dela. Eles adoraram ter a Branca de Neve morando com eles. Eles dançavam e cantavam e eram felizes juntos. Todas as manhãs, quando saíam para trabalhar nas minas, ela acenava para eles. Quando voltavam para casa, o almoço já os esperava na mesa. Mas mesmo assim, eles ficavam preocupados quando Branca de Neve era deixada sozinha, e todos os dias então a avisavam para ter cuidado e nunca deixar ninguém entrar. De volta ao palácio, a rainha má segurou a caixa com o coração de sua enteada dentro e se sentiu triunfante. Ela recompensou generosamente o caçador e foi para a frente do espelho mais uma vez e perguntou: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu?" "Você é muito bonita, minha rainha, mas Branca de Neve ainda é a mais bonita de todo o reino. Ela vive no fundo da floresta com os 7 anões", respondeu o espelho. A rainha gritou e jogou a caixa com o coração no chão, e descobriu que era um coração de um cervo, e então percebeu que o caçador não havia matado Branca de Neve. E então ela não poderia viver sabendo que sua enteada era mais bonita do que ela, e então se transformou em uma velha e enrugada vendedora de frutas, e partiu para a floresta para encontrar Branca de Neve. Quando ela chegou à casa dos 7 anões, gritou: "Olá! Venha comprar maçãs!" Branca de Neve puxou de lado a cortina e olhou para fora da janela. "Coma uma maçã, bela dama. Eu vou lhe dar esta de graça, minha querida. É um presente porque você é muito adorável", disse a bruxa disfarçada. "Não, obrigada", disse a Branca de Neve da janela da cozinha. "Não posso aceitar coisas de estranhos." "Oh, minha querida, você não acha que eu te faria mal, acha?"
Então pegou uma maçã e entregou a Branca de Neve e sorriu para a garota. Branca de Neve não achou nada demais em aceitar a maçã daquela pobre mulher. E quando enfim ela deu uma mordida, oh não! O veneno se espalhou por seu corpo e ela caiu em sono profundo. E a rainha riu muito e comemorou sua vitória. Quando os anões voltaram da mina, a encontraram desmaiada no chão e tentaram reanimá-la, mas a pobre garota não pôde ser salva. Eles revistaram seu cabelo e roupas, mas não acharam nada suspeito. Branca de Neve, simplesmente, não estava respirando mais. Os anões, devastados, choraram por um dia inteiro, e naquela noite fizeram um caixão para ela. Mas não era qualquer caixão, era um caixão feito de vidro, para que qualquer pessoa pudesse admirar a beleza da Branca de Neve, e em vez de enterrá-la no subsolo, eles a levaram morro acima e construíram um santuário. Na lateral do caixão escreveram: Princesa Branca de Neve. Naquela noite, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Você, minha rainha, é a mais bela de todo o reino, respondeu o espelho. A rainha riu perversamente e sua voz ecoou por todo o palácio. Ela poderia finalmente descansar, sabendo que era a mais bonita de todo o reino. Os pobres anões se reuniram em torno do caixão da Branca de Neve, onde passavam o dia todo chorando e lamentando pela sua morte. Mas um certo dia, um príncipe que passava por ali olhou e viu uma multidão de enlutados ao redor do caixão. Curioso, resolveu ir ver de perto. Quando chegou ao caixão, viu a mulher mais linda que já tinha visto. Nunca vi ninguém tão extraordinária, disse ele. Como ela veio parar aqui? Um dos anões explicou o que havia acontecido, e o príncipe se apaixonou à primeira vista pela princesa e estava inconformado com o que tinha acontecido. Ele se ajoelhou perto do caixão e começou a chorar, e como um gesto de despedida, deu-lhe um beijo. E lentamente, seus olhos começaram a abrir, e ela perguntou: Onde estou? O que aconteceu? Ela olhou para o príncipe, que a olhava admirado, e logo também se apaixonou. Os anões ficaram muito felizes quando viram ela viva e bem. Foi um milagre, milagre do amor, disseram eles. Então o príncipe imediatamente lhe perguntou se ela lhe daria a honra de se casar com ele. Vou cuidar de você e garantir que nada de ruim aconteça a você novamente, disse o príncipe. Ele tinha olhos muito gentis e disse que seus amigos, os anões, sempre seriam bem-vindos ao palácio, e ela concordou. Então o príncipe a levou para seu castelo e fez um grande baile para apresentar sua noiva a toda a população. A rainha má, é claro, não fazia ideia de que isso havia acontecido. Naquela noite, mais uma vez, sentou-se na frente do espelho mágico e disse: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Você é muito bonita, minha rainha, mas a jovem noiva do príncipe é a mais bela de todo o reino, disse o espelho, talvez um pouco presunçoso. A rainha não fazia ideia de que a noiva era a Branca de Neve, mas mesmo assim não ia tolerar a existência de outra beleza. E quando soube do baile, foi até o castelo do príncipe disfarçada para descobrir quem era sua noiva. Quando ela viu Branca de Neve, não podia acreditar em seus olhos. Como ela ainda estava viva. Os anões foram os primeiros a ver a rainha e perceberam que ela estava disfarçada. Então foram até o príncipe e contaram para ele. Foi aí que o príncipe teve uma grande ideia. Ele desmascarou a rainha má diante de todos e da Branca de Neve, que ficou muito assustada ao ver sua madrasta, mas o príncipe a acalmou e disse que não tinha com o que se preocupar, pois ele iria cuidar dela. Ele ordenou a seus guardas que trouxessem o espelho mágico da rainha, e ele pessoalmente quebrou o espelho em milhares de pedaços, e ordenou que prendessem a rainha sob acusação de traição à coroa e tentativa de matar a princesa Branca de Neve. Alguns dias depois, o príncipe e a Branca de Neve se casaram, e daquele dia em diante viveram felizes.
Sinos tocaram alegremente para anunciar o novo casal real, e Branca de Neve e seu príncipe viveram felizes para sempre.